De Jesus. O professor Duda Trevisani conversa ao vivo com o nosso convidado. Doutor Damásio, boa tarde. Boa tarde. É um prazer para mim. Eu realmente tenho um carinho especial pela cultura e pela história do Dr. Damásio. Essa semana eu não tenho nem condições de vir na TV, porque minhas aulas começam a semana que vem no Prevê. Eu estou em reunião desde segunda-feira. Hoje, como estava agendado o Dr. Damásio, eu saí correndo lá do Prevê e vim para cá, porque cada vez que eu entrevisto o Dr. Damásio, ele dá um show de cultura, de inteligência, e é isso que o nosso telespectador gosta. E todo mundo aprende com um homem tão experiente, que já representou o Brasil na ONU diversas vezes, e tem uma carreira de jurista invejável, admirável, e é isso que nós queremos. E como é que o senhor está de saúde? O senhor andou meio doentão? Exatamente. Agora creio que estou em condições de, como ocorre hoje, voltar a falar com vocês aqui da TV Prevê. É sempre, diante da sua simpatia, da sua amizade, uma ocasião muito boa de conversar com o Bauru. Obrigado, doutor. Esse assunto tem que entrar de cara, porque o país ficou aí, estava estarrecido com tudo que acontecia no mensalão, até que enfim o pessoal foi cumprir pena. Depois que foram cumprir, já era um montão de exceções, a grande maioria já está trabalhando, cumprindo. Qual é a visão do jurista Damásio Evangelista de Jesus sobre tudo o que aconteceu no processo do mensalão? Eu creio que esse processo é igual a todos, funcionou igualmente a todos e não era novidade para nós, porque o Brasil, ele semeia a corrupção em todos os sentidos. Se você buscar no municipal, no estadual, no federal, em tudo, há corrupção. E essa corrupção, que não foi a única, mas foi de pessoas influentes, ocupando cargos muito elevados, como um ministro, caiu na mão do Supremo Tribunal Federal. E virou, na verdade, um circo em que nós tínhamos de tudo, inclusive de desavenças entre os ministros. Eu admiro muito o ministro Joaquim Barbosa. É claro que em determinadas circunstâncias ele perdeu a estribeira e chegou a verbas perigosas com alguns ministros. Mas do ponto de vista profissional, eu admiro muito da forma como levou a briga do Supremo Tribunal Federal, que se chama mensalão. É um processo em que não é fácil chegar a um ex-ministro e aplicar aquilo que tem sido aplicado para pequenas pessoas da sociedade paulista, mineira, etc. Eu acredito que as sentenças transitaram em julgado e, de acordo com o Código de Processo Penal, é o momento de ser executada a pena. É um instante em que transita em julgado a sentença e que não cabe mais recurso, o passo seguinte é a execução da pena, com as suas benesses e as suas severidades. É claro que aplicar a pena aqui a um cidadão brasileiro, dizia o ministro outro dia, o meu amigo, ministro da Justiça, que é preferível ser morto do que cumprir pena nas penitenciárias do Brasil. Ora, se o ministro diz exatamente isso, acabou. Ele falou, é difícil. E vejo como é mais difícil ainda quando um sentenciado chega a ser ex-ministro da Justiça ou chefe
de um caminho eleitoral. Então o senhor acha que essas atenuantes não, o que está sendo aplicado agora, permitindo que eles trabalhem, é uma decorrência normal, qualquer condenado teria esses direitos? Qualquer um tem o mesmo direito. Agora, torna-se também mais difícil você encontrar um trabalho para um ex-ministro da Justiça, claro, ou de alguma pasta brasileira, como ocorreu com o José Dirceu, em que o primeiro emprego que lhe determinaram era muito alto para um condenado brasileiro. Mas isso se acerta, porque basta aplicar a lei. Lei tem. O Supremo não está inventando nada, nem os réus inventando coisa alguma. Tudo isso já existe. O que o senhor acha da impunidade no Brasil, doutor Damasio? É uma questão que deve ser muito estudada pelo seguinte, Duda. As coisas no mundo inteiro estão ocorrendo muito rapidamente, em todos os sentidos. A comunicação, o transporte, em 100, 200 anos ocorrem coisas que não aconteceram há 5 ou 6 mil anos. E vejam as coisas que no Brasil hoje estão acontecendo. A questão da penitenciária de Pedrinhas, a questão dos shoppings podem ser invadidos ou não. A maneira de encarar a punibilidade hoje, ou a punição, ou a aplicação de pena, é bem diferente. De repente, os professores de direito penal passaram a entender que aquilo que ensinaram durante centenas e centenas de anos, atualmente não é mais correto. Eu lhe dou um exemplo, a questão da punição da pena. O que o Brasil quer hoje? É pena mais severa. Há programas de televisão que dizem todo dia a mesma coisa. Esse Código Penal é muito antigo, deve ser alterado, e as penas devem ser alteradas, porque não espantam ninguém mais. Só que a maneira de encarar a pena pelo criminoso é diferente. Eu mesmo, em faculdade de Direito, durante muito tempo, eu disse o seguinte, que a quantidade da pena, ela não espanta o bandido. O que espanta, amedronta, é a certeza da punição. E o exemplo que nós temos no direito penal é o da Alemanha. A Alemanha pune 85% dos autores de crimes. Isso quer dizer que em 100% de crimes, 80 ou 85%, os autores são descobertos e cumprem a pena. Então, o criminoso antes, ele tem uma certeza que não é absoluta, mas é de 80%, 85%. Se eu cometer esse crime, eu vou ser E no Brasil não dá 50%. O Brasil não existe isso devido ao sistema criminal. E quando eu digo sistema criminal, é polícia, promotor, juiz, polícia militar, polícia civil, tudo não funciona. Não funciona desde a polícia, juiz que condena, promotoria, e depois o pior aspecto que nós temos é de aplicação de pena, que também não funciona. Duda, o que funciona hoje, e é pensamento meu, que alterei posição, não é no sentido de aumentar a pena, porque o criminoso, antes de cometer o delito, ele não pensa da seguinte forma: se eu cometer um crime de furto, a pena é de 4 anos de reclusão, então não vou cometer furto. Se eu cometer um homicídio doloso simples, a pena vai até 20 anos. Eu não vou cometer esse crime, então. Olha, não há criminoso que haja dessa maneira, seja o crime que for, excetuando o crime premeditado, em que o cidadão fica tempos em sua casa ou onde quiser, pensando na mesma coisa. O criminoso, antes de cometer um homicídio, ele não pensa qual será a pena para esse crime. Quantos anos eu vou ficar na cadeia? Isso não existe mais. Poderia existir no tempo em que eu era criança em Marília.
onde um crime de homicídio culposo ou doloso, ele ocorria a cada 5, 6 anos. Ele não pensa o que vai acontecer na cadeia, de maneira nenhuma. O criminoso, antes de atirar, ele só pensa na morte da vida, da vítima. Então, o resultado desejado por ele é o único ponto em que ele pensa, medita. Mas a questão da pena não medita. Por que nós temos determinados crimes hoje em que o cidadão mata a vítima por intermédio de fogo, como o caso daquela dentista? Não é porque ele ficou pensando, se eu matá-la com fogo, a pena vai ser homicídio doloso qualificado. Ele não pensa absolutamente nisso. Ele só pensou em matar a vítima por intermédio de fogo. Então, a minha posição hoje não é da quantidade da pena, porque no Brasil, se pusermos a pena num patamar muito alto, 30 anos de reclusão para um homicídio doloso, vai acontecer a mesma coisa. Não muda nada. Por quê? Porque não é a questão da quantidade da pena, é o do modo de aplicação da pena. Porque hoje, seja a pena de 20 anos ou de 10 anos, ele fica o mesmo tempo na cadeia. Isso não espanta. É verdade. O senhor continua contra a pena de morte? Sim. Isso vai ser até a minha. É evidente. Porque eu li ontem um artigo que eu escrevi há uns 12 anos, em que eu disse o seguinte, que não se pode ensinar um passarinho a cantar matando-o. Não é possível ensinar alguma coisa matando o objeto animal. Mas o sistema prisional brasileiro ensina alguma coisa, Damásio? Absolutamente nada. Ao contrário, isso todos nós falamos, é uma universidade de criminalidade. O cidadão entra cometendo um homicídio simples e sai cometendo um homicídio qualificado. Eu me lembro que eu fiz para a ONU um esquema a respeito da pena no Brasil, em que entrevistamos um criminoso de São Paulo, e ele disse o seguinte, que ele entrou na cadeia pela primeira vez cometendo um crime simples qualquer, mas que ele aprendeu na cadeia a cometer tantos e tantos crimes de maior gravidade. Bom, para falar do sistema prisional brasileiro, o que está na mídia hoje é lá Pedrinhas. Que coisa horrível, né? Eu vi no Face até uma gozação, um cara colocou assim, tomar os morros dos traficantes é moleza, quero ver tirar a família Sarney do Maranhão, entendeu? Independente da família questionada, eu entendo o seguinte, que o que estava acontecendo, e continua acontecendo, porque mataram 3, não é? Nesse ano, mais 3. Ainda que a autoridade tenha tomado algumas medidas lá, agora nesse mês, já houve uma morte. A respeito desse assunto, eu posso dizer que o sistema penitenciário da Pedrinha, da penitenciária, é um dos piores do mundo. Eu só conheço um sistema penitenciário pior do que o de Pedrinhas. E claro que eu não vou dizer o nome do país. Mas pior do que está lá, é muito difícil de a autoridade fazer, como foi feito lá. Porque é um Estado, é governador do Estado, é secretário da Justiça, Segurança Pública, todas as autoridades que nós temos e o mundo tem, eles tinham também lá. Como é que as autoridades deixaram acontecer isso? É inacreditável que haja um juiz que não tomou nenhuma providência, um secretário da Segurança, um secretário da Justiça, que não tenha visto isso. Antes de acontecer esse escândalo, o senhor já tinha ouvido falar em Pedrinhas? Não, nunca. Não conhecia. Agora, conhecia outros estados brasileiros que se assemelha a Pedrinhas. É algo que nós temos que tirar da tradição péssima do Brasil em relação a direito penal, direito processual penal e principalmente direito penitenciário.
Infelizmente temos isso aí. E notem, e repito, que o ministro da Justiça disse outro dia que preferia ser morto do que estar na penitenciária brasileira. Bom, hoje está na moda aí os rolezinhos, estão colocando como movimento cultural. Que visão que o senhor tem disso juridicamente? É a visão de quem ainda não viu tudo. Vão ver, e você também, muitas coisas que nós nem imaginamos que iria acontecer isso. Quando é que alguém pensou que uma reunião de pessoas num shopping poderia alarmar o Brasil inteiro? Eu acredito que nós criamos uma colisão de interesses e direitos em que todos têm direito e ninguém tem direito. De maneira que qualquer atitude que se tome diante da legislação estadual, federal, etc., do Brasil, qualquer atitude é errada. E por quê? Porque a polícia militar tem a obrigação de zelar pela tranquilidade das pessoas. A polícia, entretanto, não pode agir hoje, imagine, diante do ano da eleição. Não é momento para a polícia ser polícia em ano da eleição. Isso, né? Isso é uma verdade. Agora notem, os donos das lojas têm direito de zelar pela sua loja também. Mas ele não pode excluir pessoa honesta, de bem, que não é bandido, de estar na sua loja. Não. A finalidade da loja é vender. E o lojista não pode proibir que o público ingresse no shopping. O que pode fazer o shopping? O shopping poderia proibir as pessoas de entrar, mas e o direito de vir? Claro. Então a legislação é feita de maneira que há controvérsia entre os direitos. Então, há necessidade que todos aqueles que intervêm, no caso do rolezinho, se reúnam e encontrem uma maneira suave e atual de resolver a questão. Não é momento de polícia, nem é momento de proibição de quem quer que seja. Mas acredito que você jamais pensou que poderia existir isso. Porque a família não pode mais ir a shopping. Verdade. Ocorre um dano tranquilo. E notem que os rolezinhos já marcaram data para vários encontros durante o mês de fevereiro e março. Doutor Damásio, tudo que nós aprendemos sobre droga, eu tenho mais de 70 anos, tenho 70 anos, o senhor tem um pouco mais. De repente, tudo aquilo cai por terra com o aparecimento dessa droga maldita que é o crack. O que o tratamento... Porque a impressão que eu tenho, que todo mundo que eu tenho entrevistado, é que até agora não acharam uma cura e, vamos falar assim, entrou em crack, vicia e Inês é morta. Quer dizer, não tem saída. Como que nós temos que diferenciar um viciado em crack dos outros? Porque o viciado em crack tem compromisso com a morte. Ou vai morrer logo, ou vai matar alguém por causa de R$5, R$10. Como é que o senhor vê isso? E não sei se o senhor está tão apavorado quanto eu, que sou educador, no surgimento desse terrível vício. O crack é uma das drogas que estão vencendo a humanidade. Você sabe muito bem que existem drogas que, aplicadas uma vez, já vinculam a vítima a essa dependência. Nós não encontramos ainda a maneira. Você veja que só me cabe falar sobre um direito, que é o direito penal. E já passei por várias modificações de qualidade da pena, etc. Acredito que o viciamento é uma questão de saúde e não mais de agravar a pena. Como querem agravar a pena mínima para o uso de crack para 15 anos de reclusão. Não vai resolver. Acredito que, como uma doença grave e mortal que já tivemos no Brasil,
Estamos aguardando que alguém invente uma maneira de proibir que o Brasil toque nesse assunto. É um assunto que amedronta, e veja que o crack, junto à criminalidade, que eu chamo de massa, assaltos, estupros, etc., ele tem o mesmo viciamento. É uma questão que apavora as crianças e apavora mais ainda os homens, cujas crianças dependem deles. Não inventamos uma maneira. Eu, que estudo direito penal há muitos e muitos anos, não vejo um caminho. Não vê um patamar. Não encontro. Eu também não. O que a Europa, alguns países fazem a castração química de pedófilos. Você já se pensou aqui no Brasil? É algo horroroso. Não é possível mutilar uma pessoa, por pior que ela seja, de maneira tão grave. Já escrevi a respeito desse assunto e seja bem dúvida que seria o caso, então, de estender o castramento para outros delitos. Conforme a natureza do delito, ele perderia uma parte do corpo. Então nós estaríamos voltando às priscas eras do direito penal, do talião, não é? O criminoso sofreria alguma coisa, que isso está no testamento. O Pedro Valentim faz uma pergunta para o senhor. Ele fala: doutor Damásio, na nova reforma do Código de Processo Civil, está previsto dar mais poder de execução ao juiz de primeira instância, independente da parte recorrer nos tribunais. O senhor, como jurista respeitado, concorda com esta parte da reforma? Sim, eu concordo, mas desde que haja possibilidade de recurso. Acredito que o Código de Processo Civil outorga ao juiz poucos poderes diante daquilo que ele poderia alcançar. Acredito que a reforma deve ser no sentido de tratar dos assuntos mais comuns que as comarcas ainda julgam, permitindo que uma maior amplitude do juiz reduzisse o número de juízes das instâncias superiores. O juiz, e você sabe que o concurso aqui no Brasil para a magistratura é o mais difícil no mundo, porque na maioria dos casos o juiz ele é nomeado politicamente e não como nós que enfrentamos concursos muito difíceis. Então, os nossos juízes brasileiros são muito competentes e nós poderíamos, sim, deixar na mão deles um poder maior de solução das questões. O doutor Natanael é advogado. Ele pergunta: respeito muito a opinião do nosso grande jurista, mas não teve igualdade no julgamento do mensalão. Enquanto o mensalão do PSDB foi desmembrado para juiz singular, o do PT não teve esse direito. O mensalão do governo federal já foi julgado e ocorreu em 2005. Já o mensalão do PSDB de Minas, que ocorreu em 1995, até agora o Supremo não mexeu e já tem acusado sendo inocentado por causa da prescrição de idade. Só posso falar sobre o aspecto técnico, porque vou lembrar um professor que talvez tenha sido mestre do nosso perguntador, que é o seguinte: se você não deve dar palpite sem ler os autos. Eu só vi os autos pelas notícias que chegaram a mim, mas não compeli, não olhei prova por prova. Conheço o direito, mas não conheço a prova. Então não posso fazer uma conjugação entre aquilo que poderia ser feito, deveria ser feito, e o que foi feito ou não. Eu só posso dizer que se houve erro técnico de direito, duvido que os meus colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal, tenham passado por cima, tenham assinado alguma coisa errada. Como também não conheci
os mensalões ou mensalinhos de outros casos. Não sei o que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu só acredito no conhecimento jurídico e legal dos ministros do Supremo. Outras coisas não conheço. O Pedro Luiz Tavares, ele pergunta, doutor Damásio, na sua opinião, a redução da maioridade penal diminuiria a criminalidade no Brasil? Não. Não é só sobre a minoridade que eu tenho uma posição. Sobre várias posições. Lembrando o secretário de Justiça de 1995, que depois de uma reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nos disse, não se esqueçam. E esse não se esqueçam foi muito antológico, significativo. Não se esqueçam que estão no Brasil. Então, a questão da minoridade. Em outros países, entendo como deve ser, mas no Brasil, não. E por quê? Porque o Brasil não tem condições ainda de julgar a minoridade. Qual é o efeito da minoridade? Eles só dizem o seguinte, olha, não é possível que o menor de 18 anos não vá para a cadeia. Mas em que condições? E qual é o número de menores que vão para a cadeia? O número é muito pequeno dos menores de 18 anos que cometem crimes. E por quê? Você veja que existem determinados programas que me fazem assistir, porque eu tenho que conhecer em penal o que está acontecendo em São Paulo e lá no Rio Grande do Sul. E a rádio, a televisão, são ainda formas de eu saber exatamente no mesmo dia o que está acontecendo. Então, note o seguinte, a Constituição Federal e o Código Penal dizem que os menores de 18 anos são inimputáveis. Isso significa que o menor, nessa idade, ainda não tem condições de escolher o certo e evitar o errado. Ora, inimputável então, para o menor de 18 anos, ou de 16 anos, que não sabe a diferença entre o bom e o mal, ele é um idiota então. Somente um imbecil, com 16 anos, não vai saber o que está certo e o que está errado. Agora, diante desses menores entre 16 e 18 anos, se nós baixarmos a imputabilidade penal do sentido de minoridade para 16, ou 15, ou 17, nós estaremos colocando esses poucos menores, que hoje não são bem disciplinados do ponto de vista da autoridade, nas cadeias e nas penitenciárias. Eu acredito que estamos fazendo pior do que algo menor. Esses menores de 17 anos, eles não têm condições de serem mandados para a penitenciária, porque não temos sistema penitenciário à altura de receber menores. Então não vamos consertar o direito quando na prática nós já temos o erro. Sou contra. Doutor Damásio, acabou de chegar a informação à redação da TV Prevê que o Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista propôs uma ação civil pública com pedido de liminar, no qual pede que o Estado pare imediatamente de recolher preso nos Centros de Progressão Penitenciárias, CPPs 1 e 2 de Bauru. Na ação, o sindicato ainda pede que o Estado transfira para outras unidades presos que excedam a capacidade prevista para as respectivas unidades. 646 é a capacidade de cada unidade. Durante visita da Comissão de Assuntos Carcerários da subseção de Bauru da OAB, foi informado que o CPP-1 tem 1.154 e o CPP-2 tem 1.160 presos. Isso não é ocorrente somente em Bauru.
mas no Brasil todo é muito difícil encontrar-se numa cela brasileira um número determinado pela lei, até tantos. Eu acredito que esses pedidos não serão aceitos e vamos acompanhar isso. Acredito que o poder público, o judiciário, não vai determinar coisa alguma solicitada pelos funcionários públicos de Bauru. E por quê? Porque seria uma assinatura de falência do sistema. Claro. E poucos juízes têm condições de arcar com essa responsabilidade. O correto seria o poder público não permitir um detento a mais da quantia determinada. E veja a questão paralela, a questão de quantos metros deve ter a cela. Isso desde do Estatuto da Execução existe, ninguém obedece. Alguns juízes que obedeceram o que deve ser feito, eles não foram bem vistos. Como tivemos um juiz de execução penal, que no norte ou no nordeste, ele soltou todos os presos, porque não tinham condições de ali continuar. Eu duvido que haja, diante do que aconteceu, algum juiz que siga esse exemplo. Porque a tarefa não é do magistrado. O magistrado ele pode julgar, mas ele não pode agir, porque não é executivo. Bom, doutor, infelizmente o nosso tempo se esgotou e tem perguntas ainda aqui. O que o senhor gostaria de falar para essa população da região que há 2 anos ficou sem ver a ilustre... Eu fico muito feliz com isso. E é uma satisfação poder vir aqui e falar o que eu quero. Não é só aqui, em todos os lugares eu falo exatamente o que eu quero. Mas a questão de falar aqui é dizer o que eu quero para quem entende. Para quem entende e para quem tem autoridade política e moral para julgar. Eu acredito que uma das vantagens de vir falar aqui com você, que me deixa à vontade para falar o que eu quero, é a seguinte, que eu posso discordar de todos os professores do Brasil e unicamente eu vir aqui e dar a lição. É uma satisfação muito grande, o Duda, vir aqui falar com seus queridos amigos da TV Prevê. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Viu? Bom, só que agora eu estou vendo o senhor outra vez inteiro, com essa capacidade intelectual inacreditável. Eu espero que eu não vou levar mais um baile para tentar agendar o doutor Damásio aqui na TV Prevê. Poderei marcar com a sua secretaria uma maneira de renovar em tempo menor a minha satisfação. Então, voltar aqui várias vezes. Obrigado, doutor. Hoje eu vim correndo para cá, né? Quer dizer, estou lá com 200 professores fazendo reunião, porque eu não podia perder essa oportunidade de entrevistar uma das grandes inteligências do meio jurídico no Brasil. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.